O DG Souza, que é membro do canal, o que o torcedor do Vasco pode esperar para 2025? DG, vou ser bem sincero, se não houver SAF, o torcedor do Vasco pode esperar por um time valente que vai brigar por coisas básicas. Não vou dizer para você que o Vasco vai brigar por títulos e vai ser protagonista, porque não vai. Tendência é que a folha salarial seja reduzida, abrindo mão de jogadores que custavam caro e entregavam pouco. 17 milhões de reais para o Vasco hoje é algo irreal. Agora, se o Vasco for comprado por um milionário ou bilionário, como queiram, aí a coisa muda. Existem negociações, mais de uma. O Marinakis é uma alternativa. Aquele bilionário russo nunca esteve nos planos, o dono do Mônaco. Isso que me contou foi o Thiago Escuro, mas existe um outro franco-suíço que conversa com o Vasco, além de outros players, tá? Então, para ser sincero, DG, eu acho que o Vasco vai voltar a ser competitivo e sonhar com títulos a partir do momento de uma nova venda da SAF. O que eu ouvi do Pedrinho outro dia, conversando com ele por telefone: Nicola, eu sou o que mais quero vender a SAF do Vasco, mas eu estou procurando fazer o melhor negócio possível para que a gente não se arrependa. Tá bom? Qual a sua opinião sobre contratações do Vasco? DG, até agora, modestas, bem modestas. O Tietê é o mais famoso de todos, mas é um Tietê que já em fim de carreira, sendo bem menos útil do que em outros tempos. Jogava pouco no Botafogo. O Fusato é uma alternativa para reserva no gol, até porque o Léo Jardim é uma opção absolutamente certeira. O Lucas Freitas termina a temporada em alta no Juventude, mas é um zagueiro baixo, de 1,83 m. O Vasco ainda vai precisar de jogadores melhores e maiores, para que o Vasco possa ter um ano digno de Vasco, né? O que falta é dinheiro, até por isso as alternativas não são das melhores. O Vasco está conversando com o Cruzeiro para a contratação do Oliveira, zagueiro do Cruzeiro, que teve emprestado primeiro ao Valladolid, depois ao Kyoto Saga. Não é um jogador caro, é um jogador que pode fazer função de volante, pode ser zagueiro, aquele cara multiuso, mas também não é outro que vai fazer o olho do torcedor do Vasco brilhar, tá? Tô para dizer que até agora o mercado do Vasco é tímido e não é satisfatório. Com o São Paulo na disputa, Marinakis e Vasco esfriou? Ótima pergunta, boa oportunidade que você me dá para falar também sobre esse tema. Miltíades Marinakis, que é o filho do Evangelho Marinakis, ele tá louco para que o pai compre o Vasco da Gama. Ele veio em agosto com o pai para acompanhar o Olympiacos na final do Mundial Sub-20 contra o Flamengo. Eles perderam, inclusive, 2-1 de virada. O moleque não, vai ter uns 30 anos de idade, o Miltíades ficou encantado com o Rio de Janeiro, tá apaixonado pelo Rio. E ele quer que o pai compre para que ele possa morar no Rio de Janeiro e se tornar o dono do Vasco. Aí ele vai tocar o Vasco no dia a dia lá do Rio de Janeiro. Só que o pai, o Evangelos Marinakis, e o Edu Gaspar, que foi contratado pelo Evangelos para tocar todos os clubes dele, estão muito mais propensos a fechar com o São Paulo. Eu vou dizer mais, no São Paulo, o negócio já é dado como praticamente certo. O São Paulo vai criar uma empresa para gerir o futebol da base, o Marinakis vai comprar parte dessas ações da empresa e vai investir 100 milhões de dólares nos próximos anos. Essa grana que vai ser aplicada para a contratação de atletas da base no Brasil e na América do Sul. E o São Paulo, inclusive, vai se utilizar dos scouts do Nottingham Forest, um dos clubes do Marinakis, para contratar os principais reforços que estiverem surgindo. Então, aparece um argentino lá no Colón, 16 anos de idade. São Paulo vai e compra esse moleque, com a expectativa de que ele vire profissional e seja vendido por um caminhão de dinheiro. Surge um equatoriano no Independente Del Valle, 13 anos de idade. Os scouts avaliam, gostam, São Paulo vai e tira o moleque do Independente Del Valle. É dessa maneira que o São Paulo pretende, o São Paulo e o Marinakis pretendem transformar o CT de Cotia numa grande mina de ouro, tá? O Vasco não jogou a toalha, o Vasco ainda acredita na possibilidade de o Marinakis se tornar o dono da SAF do clube, mas ainda está naquela fase de diligências em que o Marinakis está entendendo e analisando todos os documentos que estão à disposição dele por lá. Na venda do Paulinho, o Vasco tem algum percentual? Certamente em relação ao mecanismo de solidariedade, é só isso, porque quando ele chega ao Atlético Mineiro, ele vem livre. Então não dava para o Vasco ter mantido percentual. O Paulinho foi para o Leverkusen e estava a 6 meses do fim do contrato quando ele assinou um pré-contrato com o Galo. Então ele chega sem custo. Então dá para cravar que o Vasco tem apenas um mecanismo de solidariedade. Como é que funciona o mecanismo de solidariedade? Esse é um percentual que a FIFA criou dos 12 aos 23 anos de idade, cada ano.
em que o atleta passa pelo clube, esse clube tem direito a um percentual numa venda futura. Dos 12 aos 15 anos, o percentual é de 0,25 por ano. Dos 16 aos 23, esse percentual sobe para 0,5% por ano. Então, se o Paulinho tivesse ficado dos 12 aos 23 no Vasco, o Vasco teria direito a um total de 5%. Como não foi o caso, precisa calcular direitinho qual que é o percentual que terá direito o Cruz Maltino, tá? O Vitor Alves, Nicola, por que houve a mudança da venda da SAF do Vasco, do Grego para o São Paulo? Vitor, ótima pergunta, vamos explicar essa história. São Paulo e Marinacks começaram a conversar antes do que Vasco e Marinacks. Quando eu contei para vocês que o Marinacks queria comprar um clube no Brasil, e depois contei que o Vasco era uma das possibilidades, eu logo depois disse, tem um outro clube que negocia com o Vasco, não descobri, não sei qual é, mas tem um outro clube. E a pessoa que tinha me passado a informação, ela dizia, Nicola, o Vasco entrou depois, e o Vasco entrou também por conta do engajamento do torcedor, os caras ficaram loucos lá na Grécia, o torcedor vascaíno mandando hashtag, mandando mensagem, baita de um barulho, isso mexeu com os caras lá, mas o clube com quem o Marinacks negocia há mais tempo é o São Paulo. E numa outra condição de negócio em que ele não assume risco nenhum, até porque a base do São Paulo não tem dívida, tudo que ele colocar em dinheiro deve ser revertido em mais lucro nos próximos anos, tá? Então é basicamente assim que a banda tem tocado. Jailson Júnior, Memphis é craque, Oscar está acima, Coutinho vocês tiram pra merda, a geração de 92, depois do Neymar, o Couto é o próximo, o Oscar não amarra nem a chuteira deles. Cara, o Coutinho talvez tenha sido na seleção brasileira o principal parceiro do Neymar, mas o Coutinho tem dois grandes problemas que o acompanharam ao longo da carreira, número de lesões e a timidez dele. Ele é um cara muito introspectivo, então para que o Coutinho jogue em alto nível, há uma necessidade de uma combinação de fatores. Se você pegar quem já jogou mais no auge da carreira, Coutinho ou Oscar, eu acho até que o Coutinho foi mais mágico do que o Oscar. Mas se eu tivesse que escolher hoje para o meu time, Oscar ou Coutinho, eu pego o Oscar e deixo o Coutinho, tá? Não sei se vocês concordam, se vocês discordam, mas não vou ficar só em cima do muro, vou dar a minha opinião também. Nicola, uma coisa é o Marinacks ter percentual de jogadores que ele comprou, mas ter participação, inclusive, dos que já estão lá, eu acho furada, vai dar M. Edson, vou te responder como é que o São Paulo e o Marinacks combinaram essa história. Marinacks, digamos que o Marinacks e o São Paulo assinem esse acordo e o Marinacks passe a ter percentual nas ações da base do São Paulo a partir de janeiro. E em fevereiro o São Paulo vende o Ria Francisco. O Marinacks tem direito a uma participação sim, até porque ele já vai estar colocando dinheiro no clube. Como é que vai se dar essa divisão? Jogadores, negócios fechados. Logo depois do acordo entre São Paulo e Marinacks, vão garantir 70% do valor da venda para o São Paulo e 30% para o Marinacks. E esses percentuais vão diminuindo para o São Paulo e aumentando para o Marinacks conforme o tempo da parceria for passando. 70-30, 68-32, 66-34. Até bater um valor máximo de 60-40, o São Paulo sempre vai ter um lucro majoritário nas negociações envolvendo atletas da base, tá bom? Essa opção para cair só 3 clubes vai dar certo. Por mim, era só 3 clubes caindo mesmo. Você acha o quê? Explicar esse contexto. Presidente Marcelo Teixeira dos Santos ligou para o presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, e para alguns presidentes de clubes paulistas, entre eles o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Ele quer apoio para levar essa ideia adiante. A avaliação dele é de que não é normal um campeonato brasileiro equilibrado como o nosso ter 4 rebaixados. E ele cita o exemplo do Atlético Mineiro, que foi finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores e chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro correndo o risco de rebaixamento. Segundo ele, não é falta de capacidade do Galo, e sim um calendário absolutamente desajustado. E isso tudo acabou por implicar nessa dificuldade. Então, para ele, o mais justo seriam 3 rebaixados. Tenho muita dúvida sobre o que responder sobre o tema, não tenho uma opinião formada. Se vocês tiverem opinião, também fiquem à vontade para mandar por aqui, eu agradeço bastante. Isso de cair em 2 ou 3 ao invés de 4 é desculpa de dirigente incompetente e de clubes falidos. CAP é bem estruturado e caiu por erros de planejamento. É por isso que eu ainda não tenho opinião formada, cara, se devem cair só 3 ou se os 4 normais, tá? Se vocês tiverem opinião, também mandem mensagem. É isso aí então, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com um vídeo aí de informações do Vasco da Gama para você neste dia 26 de dezembro, o ano terminando
O Vasco segue aí no mercado atento a buscar jogadores para poder reforçar o seu elenco para a próxima temporada. E como disse o Jorge Nicola aí, né? O Vasco, com as contratações que tem feito até agora, parece que vai ser uma equipe que vai ficar ali mediana na próxima temporada. Ainda não veremos um Vasco, caso não a SAF seja concretizada já, o Vasco a gente imagina que vai ser como foi nessa temporada, né? Ficar ali em meio de tabela, né? O Vasco não vamos ter aquele Vasco que a gente quer ver, né? De novo, um Vasco vitorioso, um Vasco que disputa títulos e vence, né? Veremos um Vasco buscando, lutando contra o adversário e contra si mesmo, né? Contra as suas limitações. Contratações até agora no momento que são medianas, né? Dá para dizer que os jogadores são regulares e não tem ainda aquela estrela contratada, porque o Vasco não tem condições financeiras para fazer tal investimento, né? Depende muito dessa situação da SAF, a SAF chegar para poder fazer um investimento alto, trazer jogadores de alto nível para subir aí a qualidade da equipe, né? Do plantel do Vasco da Gama, para podermos disputar títulos, né? Será muito importante o Vasco, mesmo com esse plantel limitado, os jogadores mostrar disposição e vontade de fazer acontecer, né? Porque eles podem conseguir ali na base da raça fazer com vontade ali nas partidas, e o Vasco iria avançando tanto na Sul-Americana, jogar bem o campeonato estadual, na Copa do Brasil avançar bem de novo, como a gente chegou bem lá na frente nessa temporada agora de 2024 e 2025. Esperamos repetir a mesma campanha, né? Ou até melhor da próxima vez. E no Campeonato Brasileiro, o Vasco brigar ali para conseguir uma vaguinha na Libertadores. Você vê o Corinthians, que ficou parte do campeonato brigando para não cair dentro da zona do rebaixamento, acabou disparando ali no finalzinho com algumas contratações que fez e pegou uma vaga na Libertadores. Então a gente precisa fazer o Vasco entender que dá para conseguir com contratações pontuais, mesmo sendo jogadores regulares, o Vasco fazer contratações pontuais e os jogadores desenvolver um bom futebol e entregar muito dentro de campo. Eu peço o seu like, peço o seu compartilhamento de vídeo, que você ative o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos e que se inscreva no canal se ainda não é inscrito.